Boa noite, irmãos. Eu me chamo Rodrigo Amaral, membro da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, e estamos agora dando início ao nosso estudo, né? Dando prosseguimento aí ao estudo de Gênesis. Vamos continuar em Gênesis 2, porém agora falando sobre a formação da mulher. Antes de iniciarmos, gostaria que a gente pudesse orar juntos ao Senhor, para que Ele possa iluminar nossas mentes, nossos corações, nosso entendimento, para que esse estudo seja proveitoso para nós e, principalmente, que a palavra de Deus venha transformar os nossos corações. Oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que estamos tendo aqui nesse momento, de estarmos lendo, estudando a Tua palavra, recebendo, Pai, mais de Ti, aprendendo com o Senhor os Teus preceitos, aprendendo com o Senhor a Tua vontade, está escrita e expressa nesse livro. Pai, em nome de Jesus, que a Tua vontade seja feita agora, que nossos corações sejam transformados, Pai, pelas Tuas Escrituras, pela Tua palavra. Seja conosco, conduza esse estudo do início ao fim. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos ler esse trecho, né, de Gênesis 2, começa aí no verso 18 e vai até o verso 25. Então, a gente vai dar prosseguimento aí. Vamos lá. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então vamos lá. A título de introdução, né, pegando até o que Gabriel falou na semana passada, a gente aqui em Gênesis 2, a gente vê um relato diferente do de Gênesis 1, né? Só que relatando o mesmo evento. Por que eu começo dando essa introdução? É muito comum, né, hoje em dia, principalmente em algumas vertentes aí, feministas, trazerem esse relato do verso 18 ao 24 como se fosse uma outra criação à parte da de Gênesis 1. Então, muitas pessoas trazem esse texto falando, olha só, a mulher de Gênesis 1 era uma outra mulher. Porém, aquela mulher de Gênesis 1 foi feita igual ao homem, com a mesma estatura do homem, com os mesmos direitos do homem. Porém, a mulher de Gênesis 2 não. Foi feita da costela do homem, foi feita uma mulher submissa, ou seja, uma mulher diferente. Então, primeiramente, já quero deixar claro aqui, isso é uma interpretação equivocada. O relato de Gênesis 2 não está falando sobre uma outra mulher. Não. É a mesma mulher que está lá relatada no relato anterior, tá? Porém, com um prisma diferente. O primeiro relato de Gênesis 1, a gente vai ver o quê? Deus, o autor, né? Moisés, dando foco à procriação. No relato da formação da mulher, e principalmente aí do matrimônio ideal,
já está dando foco o quê? Ao relacionamento, a questão do companheirismo entre o homem e a mulher. Ou seja, que fique claro isso. Gênesis 1 e Gênesis 2 é o relato da mesma criação, tá? Porém, dois relatos diferentes, com focos diferentes, tá bom? Então, é um relato aí que traz luz ao relato de Gênesis 1, no qual o Gênesis 1 fala num aspecto mais geral e Gênesis 2 traz, então, um aprofundamento, tá? Um corte um pouco mais específico sobre a criação do homem e da mulher, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Outra coisa que também é importante, né, sobre o Pentateuco e, sobretudo, sobre Gênesis, né, onde fala sobre a formação, de fato, da terra, da humanidade, dos animais, é importante a gente entender que Moisés, aqui, ele não entra em conflito com a ciência. Talvez seja outra falácia que a gente vê bastante, né? Algumas pessoas, principalmente pessoas que não são cristãs, algumas pessoas acabam olhando esse relato e falando, nossa, isso aqui vai totalmente contrário à ciência. Porém, não vai contrário à ciência. Por quê? Moisés aqui, né, o objetivo de Moisés nesse relato da criação, ele busca mostrar quem é o criador do mundo, né, quem foi que criou esse mundo. Ele foi criado do nada, o caos criou esse mundo, né, como muitas ideias gregas afirmavam, foi o caos que criou esse mundo, ou teve um criador, teve alguém que criou, um ser supremo que criou esse mundo. Então Moisés ele quer mostrar quem criou esse mundo e o propósito dessa criação, por que esse mundo foi criado, por que a humanidade foi criada, né? Diferente, obviamente, de explicar como exatamente esse mundo foi criado. Gênesis não dá conta de explicar isso, e nem quando. A gente também não tem a noção de quando exatamente o mundo foi criado, tá? Moisés não se preocupa em responder isso, né? Hoje a gente já vê que o nosso corpo acontecem milhões de reações químicas, moléculas. Então, Moisés ele não está preocupado em mostrar, não, o homem foi criado através de tantas reações químicas. Não é esse o objetivo de Moisés. Moisés quer mostrar quem criou o mundo e com que propósito esse mundo foi criado, tá bom? Então, isso já refuta também essa falácia que a gente ouve bastante nos meios seculares. Então, a gente vai ver aqui, né, em Gênesis 2, a partir do verso 18, Deus criando a mulher, né, e também mostrando para nós, Moisés mostrando para nós, a noção de casamento ideal. Por que eu digo isso, de matrimônio ideal? Porque essa relação do homem com a mulher, aqui de Adão e Eva, né, que é relatada nesses versos, ela é uma relação antes da queda. O que prova muito isso é lá o verso 25, né, no qual esse homem e mulher tinham muita inocência, né, tinham pureza, a gente vai chegar lá. Mas eu quero que vocês fiquem com isso em mente, porque essa relação é uma relação ideal, uma relação antes da queda, o modelo ideal de relacionamento entre homem e mulher. Tá bom, irmãos? Então vamos aí caminhando bem devagar. Como é um vídeo, se ficar alguma coisa muito rápido, vocês podem pausar, voltar o vídeo de novo, né? Graças a Deus temos esse recurso que nos ajuda bastante. Então vamos lá, trabalhar aí parte por parte. Então verso 18 aí, primeiramente. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É interessante nesse versículo essa expressão que Deus pronunciou, né? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Por que essa expressão é importante para a gente e por que ela causa um certo choque em nós? Justamente porque
olhando lá o relato da criação em Gênesis 1, a gente vai ver Deus formando, né, diversas etapas da criação, e no final dessas etapas, a gente vê Deus falando, nossa, e viu que isso era bom, e viu que isso era bom, e viu que isso era bom. Porém, em relação ao homem estar sozinho, Deus viu que isso não era bom. Então, isso já é uma coisa que nos choca na narrativa, né? Um contraste com aquelas outras coisas que Deus tinha visto que era bom, né? E o que acontece é que Deus, obviamente, vê, né, que os animais não eram a companhia perfeita para estarem ali na presença de Adão, na presença do homem. Então, o que acontece? Deus diz que fará uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? E olha só o que é curioso. Obviamente, né? O celibatário é uma forma de serviço a Deus, né? Que é muito válida. Mas nós iremos ver também que estar casado, que ser casado, obviamente, não nos prejudica do serviço a Deus. Tanto é que veremos no Antigo Testamento algumas funções extremamente sagradas, no qual os homens não eram proibidos de casar, né? Então nós veremos, por exemplo, os sumos sacerdotes que poderiam casar, né? Veremos também as pessoas que fizeram voto de nazireus também podendo casar, né? Então a gente vê casamento era algo bom, é algo bom, tanto é que os ministros, né, protestantes até hoje podem tomar esposas e podem casar, né? Então é interessante como o celibatário não é algo obrigatório para os homens que exercem funções sagradas no ministério. E outra coisa que Deus vê, então, olha, farei uma auxiliadora, ou seja, alguém que possa trabalhar e obedecer ao mandato de Deus para a humanidade junto desse homem, né? Alguém para auxiliar, alguém para estar junto, para estar ao lado, né? Para que o homem não desempenhasse tudo sozinho. E se a gente vê o termo idônea, né? Seria uma mulher, alguém, uma ajudadora, que não seria inferior a esse homem, mas que estaria ali ao lado e completaria esse homem, e o homem completaria a mulher, né? Então, tanto a mulher completando o homem, como vice-versa. Então, esse termo idônea, a gente vê como um termo de complementaridade, né? Então, o homem complementando a mulher complementando o homem. Verso 19 ao 20 agora. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, olha só, o que nós podemos perceber aqui, né? Adão ele recebe o mandato cultural de nomear a criação, né? Então, a gente vê aí Deus trazendo ao homem os animais e o homem nomeando esses animais, né? Exercendo essa liderança. E o próprio Deus, através desse processo, né, do homem estando em contato ali com todos os animais, com todo o resto da criação, o próprio Deus promoveu um processo no homem para que esse homem, ainda que tivesse rodeado de toda a criação, ele se sentisse só, sentisse essa solidão e percebesse a própria necessidade de ter uma auxiliadora, né? Então, o homem ali dá nome para o animal, para o outro, dá nome para a criação, porém, esse homem mesmo olha e fala, cara, eu não estou conseguindo achar uma auxiliadora idônea. Então, esse homem percebe isso, tá? Então, a gente pode ver lá no final do verso 20, essa solidão aí sendo evidenciada. Verso 21.
Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então, vemos a partir daqui que Deus estabelece algumas ideias fundamentais, né, sobre o matrimônio, sobre o casamento, e sobre a relação entre os sexos masculino e feminino. Em Gênesis 1, 28, né, como eu já havia falado, se vocês quiserem depois darem uma olhada, não vou abrir agora para a gente não perder tempo, mas a gente vai ver então esse foco na procriação que eu havia falado com vocês. Porém, agora em Gênesis 2, a gente vai ver Deus focando nessa relação de companheirismo, né? Ou seja, no casamento é uma relação de companheirismo. O homem complementando a mulher e a mulher complementando o homem. Então, esse é o foco dessa perícope que a gente está analisando juntos. Verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, a gente está vendo aqui o seguinte. Essa auxiliadora idônea, ela foi formada da costela de Adão. Ela não foi formada do pé de Adão, do dedinho mindinho de Adão. Formada da costela, uma parte central do corpo do homem. Podemos ver aqui da importância da mulher, né? E outra coisa também que temos que entender, a mulher também, né, como um ser humano, foi formada à imagem e semelhança de Deus, né? Então, a mulher, ela de nenhuma forma é um ser que deve ser destratado, pelo contrário, foi um ser tomado da costela de Adão, né? A mesma forma que Adão foi extremamente honrado, sendo a coroa da criação, a mulher também tem esse, podemos dizer, status de imagem e semelhança de Deus, tá? Outra coisa que é importante também, a palavra, né, costela, se a gente for olhar na língua suméria, a gente vai ver que essa palavra, ti, é a mesma palavra que significa vida, que é a mesma palavra, né, que significa Eva, tá? Então, olha como é importante a formação da mulher no processo de criação da humanidade. Precisamos lembrar, então, que a mulher tem uma importância extremamente grande, grandiosíssima na criação. A mulher de nenhuma forma é humilhada, sendo tirada da costela de Adão, como algumas correntes tentam implementar em nossas mentes, tá? Outra coisa, verso 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. Então a gente percebe Adão reconhecendo a majestosa obra de Deus formando a mulher, né? E falando, nossa, essa sim é aquela que me faltava para que me completasse, né? Então Adão, ele percebe, né, a mulher ali e ele continua exercendo aquele papel de liderança que Deus já o havia dado, né? Assim como ele nomeou o resto da criação, assim como ele nomeou, por exemplo, os animais, ele também nomeia a mulher, tá? Então Adão vai lá e exerce, obviamente, essa liderança que ele tinha e nomeia a mulher. Porém, Adão ele reconhece que essa mulher não é subalterna a ele, não é um nível abaixo. Pelo contrário, ele pega e fala, olha só, o nome dessa mulher será varoa, tá? Então, Adão mesmo reconhece ela como varoa e reconhece que ela tem a mesma estatura que ele, tá? Então, isso é muito importante. Além disso também, essa liderança que Adão exerce sobre o resto da criação, né, inclusive sobre a varoa aqui, não é nos negado em outros trechos da Bíblia. A gente pode ver em outros textos do próprio Novo Testamento. Então, peço para que vocês abram aí em 1 Coríntios 11, 3, rapidamente. Que a gente possa ler juntos aqui.
Então, 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Tá? E 1 Pedro 3, do 1 ao 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, nós podemos ver esse papel de liderança que aparece aqui em Gênesis não sendo contraditório com os ensinos do Novo Testamento, tá? Então, nós podemos perceber que esse ensino perpassa ao longo dos séculos a história do povo de Deus, tá? Verso 24. Deixa eu voltar aqui em Gênesis. Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós vemos aqui, né, que apesar, obviamente, assim como diz o mandamento do Senhor, que o homem deve honrar pai e mãe, o homem, mesmo depois do casamento, deve continuar honrando pai e mãe. Isso não deve deixar de existir. Porém, percebemos aqui que o interesse da mulher, que o cuidado com a mulher, deve passar a ser o primordial a partir de que o homem se une a essa mulher. Então, o homem precisa deixar pai e mãe nesse sentido, né, no qual antes, quando esse homem não possuía mulher ainda, que era a prioridade, o pai e a mãe, agora a prioridade passa a ser a sua mulher, tá? E, obviamente, esse homem deve continuar honrando o seu pai e sua mãe, né? Lembrando que em Êxodo 20:12, né, esse mandamento de cumprir a honra com o pai e mãe continua sendo extremamente importante, tá? Não deve ser negligenciado depois que o homem toma a sua esposa. Além disso, a união entre homem e mulher deve ser permanente, eles se tornam um só para sempre, tá? Como a gente vê lá em Mateus 19, 3 ao 6, e a gente vê Paulo em Efésios 5:31 usando essa passagem para condenar o divórcio, tá? Então vamos lá dar uma olhada. Mateus 19, 3 ao 6. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Depois, os irmãos deem aí uma lida, anotem Efésios 5:31. Também Paulo vai nesse mesmo ritmo para condenar, né, o divórcio também. Então é importante a gente entender que essa união de homem e mulher é uma união perpétua, uma união que não deve se desfazer, tá? É óbvio, né? A gente sabe que por causa da dureza do coração, e aí no próprio capítulo 19 de Mateus, a gente vai ver Jesus mostrando que, ok, por causa da dureza do coração,
foi dado a carta de divórcio, o direito à carta de divórcio, em algumas ocasiões específicas. Porém, é óbvio que essa não é a vontade de Deus que um homem se case para depois se divorciar, tá bom? Podemos perceber também, deixa eu voltar aqui na minha Bíblia para Gênesis. Então, podemos perceber também, aí no verso 24, né, e um relato aí de toda a criação do homem e da mulher, podemos perceber que Deus formou um homem para uma mulher, né, e uma mulher para um homem. Deus não formou duas mulheres para um homem. Também Deus não formou um outro homem para esse homem. Então, obviamente, a gente está vendo aí o desejo e a vontade de Deus para o matrimônio ideal, para o matrimônio que deveria ser, né? Então, a gente percebe, né? Podemos perceber que a prática da poligamia e também, né, da homossexualidade, elas não estavam presentes na vontade de Deus aqui no relato da criação, né? Então a gente pode ver lá em Levítico 18:18. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. E Deuteronômio 17:17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então a gente vê, né, que embora a prática da poligamia seja uma prática vista largamente no Antigo Testamento, nós podemos perceber que essa prática não era uma prática aconselhável, né, e nem uma prática presente, né, na criação da humanidade, ou seja, a expressa vontade de Deus para um casamento ideal, né? E a homossexualidade, obviamente, além de não ser vista aqui, né, em Gênesis 2, ela também é extremamente condenada aí no Antigo Testamento. A gente pode ver em Levítico 18, verso 22. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Podemos ver também presente no Novo Testamento, lá em Romanos 1, versos 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, nós podemos perceber que esses desvios na área sexual, obviamente, são consequências de desdobramentos do pecado, né? Coisas que não estavam presentes no casamento ideal, no casamento que Deus desejou para o homem e a mulher sem pecado, né? E para a gente fechar aí o verso 25, Gênesis 2:25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por que isso está escrito aqui, né? Justamente para nos mostrar que antes da queda, o homem possuía um estado de pureza, de sinceridade, não possuía maldade em seu coração, de inocência. E, obviamente, depois da queda, uma das primeiras coisas que acontece é justamente o homem e a mulher percebendo a sua nudez e sentindo vergonha, né? Cobrindo, tapando a sua nudez. Por quê?
eles saem desse estado de pureza, esse estado de santidade ideal, e caem agora na consequência do pecado, e seus corações passam a ser maldosos, seus olhos passam a ser maldosos, tá bom? Irmãos, é importante, né, para a gente poder fechar aqui, é importante que a gente possa refletir sobre isso, é importante que a gente entenda que Deus tem um propósito para a humanidade, né? Deus nos formou justamente para que a gente possa glorificá-lo e gozarmos da presença dele. Então precisamos desfrutar, né, e cumprir o nosso propósito, e glorificar a Deus muitas vezes será difícil, né? Será difícil negar as nossas vontades, negar os nossos desejos pecaminosos, mas é necessário, porque fomos postos nesse mundo para trazermos glórias ao Senhor, para trazermos honras ao Senhor, para proclamarmos o nome de Deus. Então, que possamos sempre lembrar dessa formação, nós homens, mulheres, devemos glorificar ao Senhor e desfrutarmos da presença dele. Então, gostaria de orar mais uma vez para a gente poder encerrar. Agradeço demais a oportunidade de poder ser usado pelo Senhor na vida de vocês. Que Deus continue os abençoando. Querido Deus, obrigado por esse estudo. Obrigado, Senhor, porque creio que o nome do Senhor está sendo glorificado em nosso meio. Te peço, Pai, que essa palavra entre em nossos corações, nos transforme, que possamos refletir, possamos internalizar essa palavra em nossos corações e colocarmos em prática, Senhor Deus. Pai, continua nos abençoando, nos perdoe de nossos pecados. Agradecemos pela salvação, agradecemos pela redenção e sabemos que o Senhor voltará, Pai, e restabelecerá toda essa criação harmoniosa que o Senhor fez. Sabemos que o Senhor retirará o pecado do mundo em sua volta. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Um abraço, tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.